Este é o canal Brasil News, a informação para você. Mostra nessa edição que o Senado aprovou o projeto que adia as eleições e a Câmara aprovou mudanças nas regras de trânsito, só que as discussões sobre esses dois assuntos continuam. Nós vamos mostrar ainda uma nuvem de gafanhotos que se aproxima do Brasil e um teste desenvolvido no Rio Grande do Sul identifica quem já criou anticorpos contra o novo coronavírus. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o diagnóstico clínico também passará a compor a base de dados de casos da Covid-19. O diagnóstico clínico é aquele feito a partir da descrição dos sintomas e da observação do médico. Segundo o ministro interino da Saúde, uma nova orientação para testagem em massa e diagnóstico já foi pactuada com estados e municípios e será apresentada nesta quarta-feira em coletiva de imprensa. Pazuello disse que a transparência de dados será infinita e apresentou aos parlamentares o painel interativo de casos da Covid-19, o SUS Analítico, que passará a se chamar Localiza SUS. A ferramenta permite a aplicação de filtros por estados, municípios, região metropolitana e interior, permitindo que os gestores observem e comparem as curvas de contaminação e definam as ações de acordo com cada caso. A antiga plataforma SUS Analítico, que era a plataforma com o nosso BI, nós estamos batizando ela hoje de Localiza SUS. E o Localiza SUS, ele vai permitir que a gente veja efetivamente tudo que o SUS fez no Covid. Foi aquilo que eu já expliquei. E eu vou apresentar aqui nesses 5 minutos finais exatamente apenas alguns slides para nós compreendermos. Isso tudo está... Esse corte que eu estou apresentando a vocês, ele é apenas para efeito didático da apresentação. Se vocês acessarem o site do Ministério da Saúde, isso vai estar online e vocês podem navegar. Dados da plataforma apontam que o Brasil tem mais de 1.100.000 casos confirmados de Covid-19. Pazuello disse que o Ministério da Saúde é solidário a todos que sofreram perdas familiares e agradeceu a dedicação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à pandemia. Durante a audiência pública, o ministro interino apresentou as ações e investimentos do governo federal e detalhou a aplicação dos 39 bilhões e 300 milhões de reais em crédito extraordinário, que foram disponibilizados para o combate à pandemia. 138,9 bilhões de reais e nós tivemos mais 39,3 bilhões de reais em créditos extraordinários para enfrentarmos o Covid-19. Começo colocando esses números e explicando como esses números foram destinados e utilizados. Nós tivemos 8 medidas provisórias desses 39,3 bilhões. A 924, como está ali, 4,8. A 940, 9,4. A 941, com 2,0. A 947 com 2,6, a 967 com 5,5, a 969 com 10 bilhões. Pazuello destacou ainda que é importante a divulgação das orientações para o manejo de pacientes, que visa o diagnóstico precoce de casos de Covid-19. Segundo ele, em casos de sintomas gripais, a população deve procurar os centros de triagem, unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde ou centros de referência para casos leves. É importante que a nossa estrutura de comunicação também divulgue isso para a população comum de brasileiros. A estratégia não é ficar em casa, aguardar piorar e depois procurar o médico. A estratégia é procurar o médico imediatamente. Procurar o centro de triagem, procurar a UPA, a UBS, ou os centros de referência para casos leves, que são esses que nós estamos montando nas comunidades mais carentes, e dali, tendo um diagnóstico médico inicial, começar o protocolo, o médico vai prescrever a medicação, a farmácia do município, do estado, fornece a medicação necessária e o pessoal se trata o mais rápido possível.
O Ministério da Saúde cadastrou 983 mil profissionais voluntários para atender estados que estão com falta de colaboradores. Amazonas e Amapá já receberam médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos e técnicos. O líder da pasta declarou que o governo federal pode assinar nesta semana um acordo para produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com a biofarmacêutica AstraZeneca. E essa vacina já vem sendo testada em voluntários em São Paulo. O Brasil registrou o segundo maior número de mortes por causa da Covid-19 em 24 horas desde o início da pandemia. E foram contabilizados mais 39 mil casos do novo coronavírus em apenas um dia. Nesta terça-feira, o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que foram registrados 1.374 novos óbitos por causa da Covid-19 no Brasil em 24 horas. Com isso, o número de mortes em razão da pandemia chega a 52.645. O novo coronavírus já contaminou 1.106.470 pessoas desde o primeiro registro no país. Entre a segunda e a terça, foram 39.436 novos casos. Quase 4 mil mortes seguem em investigação. Até agora, 613.345 pessoas se recuperaram da doença. Ainda de acordo com o Ministério, são cerca de 480 mil pacientes em acompanhamento. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que autoriza a doação de alimentos que sobram nos restaurantes para pessoas carentes. A sanção já foi publicada no Diário Oficial. Só será permitida a doação de alimentos dentro do prazo de validade e nas condições próprias para consumo. O Senado aprovou ontem a proposta que adia as eleições municipais deste ano. O texto foi votado em 2 turnos e agora segue para a Câmara dos Deputados. O relatório final da proposta de emenda à Constituição, que prevê o adiamento das eleições municipais deste ano, definiu os dias 15 e 29 de novembro para sua realização, por causa da pandemia do novo coronavírus. Oficialmente, o calendário atual estabelece o primeiro e segundo turnos, respectivamente, nos dias 4 e 25 de outubro. Além de transferir as eleições de outubro para novembro, a PEC permite ao plenário do TSE definir novas datas para o pleito em cidades que não tiverem condições sanitárias para votação em novembro. O texto define que a decisão pode ser de ofício, isto é, por iniciativa do TSE, ou por questionamento dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais. As autoridades sanitárias deverão ser consultadas. Nesses casos, a data limite para as eleições será 27 de dezembro de 2020. O TSE deverá dar ciência do novo adiamento ao Congresso Nacional. Caso um estado inteiro não apresente condições sanitárias, o projeto define que o novo adiamento deverá ser definido por meio de decreto legislativo do Congresso. A data limite também será 27 de dezembro deste ano. O relator Weverton Rocha propôs também o adiamento da data limite para o registro de candidaturas, atualmente prevista para o dia 15 de agosto. Pelo texto, os partidos poderão solicitar à Justiça Eleitoral o registro dos candidatos até 26 de setembro. Pelo calendário eleitoral, as convenções devem ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto. O TSE autorizou a realização das convenções de forma virtual, por causa da pandemia. O relatório de Weverton prevê que as convenções ocorram entre 31 de agosto e 16 de setembro. O texto também prevê a realização das convenções por meio virtual. Já a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera as regras de trânsito. A proposta eleva o número de pontos necessários para a suspensão da carteira de habilitação. Prometido, a oposição tentou obstruir a votação da matéria com o argumento de que o projeto não era prioritário. Também foi solicitado o adiamento da pauta. Os requerimentos foram rejeitados. O projeto de lei que altera as regras de trânsito no Brasil foi apresentado pelo governo federal em junho do ano passado, com o próprio presidente Jair Bolsonaro indo pessoalmente à Câmara fazer a entrega do texto. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todos no Brasil. Porque todo mundo é motorista ou anda de um
de uma forma ou de outra, e um veículo automotor. Em parte, esse projeto veio de ideias do próprio presidente da Câmara e, como muito importante, a gente passa de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passa de 20 para 40 o ponto para perder a carteira de motorista. O PL, relatado pelo deputado Juscelino Filho, do DEM, recebeu 228 emendas. Dessas, 110 foram incorporadas ao projeto. As propostas de alteração contemplam diversos temas, como a estrutura e competência dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, procedimentos administrativos, inovações tecnológicas, processo de formação de condutores, infrações e penalidades, entre outros. O aumento de 20 para 40 pontos para a suspensão da carteira de habilitação foi um dos itens mais controversos do texto. O relator sugeriu uma escala com 3 limites de pontuação para que o motorista tenha a CNH suspensa, com 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima, ou 40 pontos se não constar entre as suas infrações nenhuma infração gravíssima. Outro ponto bastante discutido foi a proposta para retirar a multa de quem transportar crianças sem o uso das cadeirinhas. Atualmente, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito detalha qual equipamento é apropriado de acordo com a idade da criança. Em seu parecer, o relator, além de manter a multa, endureceu as regras para o transporte de crianças no carro. O projeto de lei também trata da ampliação do prazo de renovação da carteira de habilitação. Ficou assim: 10 anos para o motorista com menos de 50 anos, 5 para quem tem entre 50 e 70 anos e 3 anos para o condutor acima dos 70. Para o motorista que exerce atividade remunerada com o veículo, esse prazo é diferente: 5 anos para quem tem menos de 70 anos e 3 para os motoristas acima dos 70. Ao texto também foi adicionada a regulamentação do tráfego de motocicletas pelo corredor quando o trânsito estiver parado e lento, porém com velocidade compatível à segurança dos pedestres e demais veículos. E foi mantido o que dizia o projeto do Executivo sobre a obrigatoriedade de manter os faróis acesos durante o dia, estabelecendo, no entanto, que a multa por descumprimento, nesse caso, seria do tipo média. Também foi defendida a manutenção do exame toxicológico, como está no Código de Trânsito Brasileiro. Além de passar pela Câmara, o texto também precisa ser avaliado pelo Senado. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que vetará o projeto caso o Congresso aprove a versão elaborada pelo relator. Contudo, lembrou que os parlamentares poderão derrubar um eventual veto. A Caixa paga hoje a 3ª parcela do auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família e tem um número do NIS terminado em 6. Para quem tem um número de identificação social com o dígito final entre 1 e 5, essas pessoas continuam podendo sacar o dinheiro. Depois do intervalo,